Primeiramente, agradecer a tua presença. Sei que a vida é corrida, tu tens todos os afazeres aí, como tu me falou em off, que empreende e tudo mais, mas o nosso papo aqui vai ser um pouco sobre a política, né? Bora lá? Então, para começo de conversa, eu queria que o amigo falasse um pouco da tua trajetória, como é que tu começou, a formação, até chegar... A primeira foi vereador de Floripa, né? Isso, depois... Como é que começou essa história na política aí? Então, eu sempre gostei. Eu, desde pequeno, assim, quando eu era moleque mesmo, assim, eu lembro de eu falando pra minha mãe que eu ia ser presidente, porque eu vi uma vez eu acho que era o Itamar, me revelei minha idade, né? Na televisão, eu falei, eu quero ser presidente, nem ele e tal. Eu nem sabia direito o que fazia. Mas o fato é que sempre gostei de política. Então, fui líder de sala, fui grêmio estudantil, diretório acadêmico, tudo. Mas sempre era uma corrente minoritária, né? Eu sempre tive ideias próprias, assim, então sempre questionei muito tudo. E sempre gostei muito do debate também. Então, eu sabia que um dia iria, de alguma forma, me envolver com a política. Só que eu fui empreender, fui trabalhar, eu não vivo da política, nunca vivi da política, eu queria poder estar na política sem depender dela, porque eu sempre falei pra mim mesmo que eu sempre falaria aquilo que eu penso. Então, quem fala aquilo que pensa, colhe o ônus também de, enfim, sofrer retaliações, enfim. Então, eu não queria ser dependente da política. Então, eu fui empreender, fui fazer o que eu gostava também, que eu gosto muito de empreender, gosto de gerar oportunidade, gosto de poder contribuir para toda a sociedade, para o teu entorno, né? E o empreendedor, ele faz isso, né? Ele empreende, ele gera prosperidade para o seu entorno. Então, fui fazer isso. Quando me senti seguro o suficiente, eu me candidatei a vereador, me elegi em 2016, como fui o quinto mais votado na cidade, uma eleição que elegeu 23 vereadores. Fiquei muito feliz, porque foi uma campanha sempre muito barata, né? Sem muito recursos. Eu era o azarão do partido que eu estava, ninguém acreditava muito na minha campanha, porque eu fazia no sinal e na internet. Eu estava no sinal, eu fechava, ia lá, entregava meu material. O sinal abria para os carros irem, eu ia para a internet, postava alguma coisa ali. Então o pessoal não acreditava muito nesse modelo, né? Acabou que deu certo, me elegi e tive uma atuação muito intensa nos meus 2 anos de vereador, me envolvi em diversas pautas, diversas mesmo, assim, todas, uma parte relacionada ao combate à burocracia, alta de impostos, defendendo um ambiente mais livre, mais liberdade econômica em Florianópolis. Isso acabou gerando uma projeção e eu fui candidato a deputado estadual. E também me elegi. Então, fiquei 4 anos na Assembleia Legislativa como deputado estadual. O que tu acha que tu fez dos 3 mil votos? Foi mais ou menos isso, isso, né? Isso. Para 32 em 2018. Então, penso que foi 2 coisas. Primeiro, uma atuação muito, muito intensa. Eu sou muito inquieto, então quando eu vejo alguma coisa errada, algo que eu não gosto, algo que eu penso que poderia ser diferente, eu vou pra cima. Eu falo e eu não me aquieto no primeiro não, né? No primeiro desafio, no primeiro obstáculo. Eu vejo que na política tem muito isso. O sujeito vai lá na tribuna, fala alguma coisa que não gosta e fica por isso. Não, eu quero poder mudar efetivamente, quero poder causar algum impacto efetivamente. Então eu tento de toda maneira possível. Por exemplo, teve uma alta de impostos na taxa de lixo, eu lembro bem ainda, lá em 2018, quando eu era vereador, uma tentativa, né, de 2017, 2018, para 21 mil imóveis, assim, era muita gente sofrendo uma alta de quase 300%. Eu não ia só na tribuna para falar, eu fui para a tribuna, eu vi se aquilo era ilegal, descobri que na nossa interpretação aquela alta era confiscatória, então entrei na justiça, debati, fui para o judiciário, enfim, e fui para o debate público, dei entrevista em jornal, falei, levantei a bandeira, levantei a causa e quase que vencemos. Uma outra pauta, por exemplo, que me deu muita projeção na época foi os aplicativos de mobilidade, de transporte,
porque assim que eu assumi como vereador, gente, nós estamos falando aí de 2017, né? Assim que eu me elegi como vereador, queriam proibir o transporte por aplicativo em Florianópolis. O que iria acabar resultando a proibição em todas as regiões, porque se Florianópolis proíbe, o que acontece é que isso acaba contaminando as cidades no entorno também, né? Porque é a maior cidade. Então, eu lembro que no começo era basicamente eu sozinho contra 22 na Câmara e mais a prefeitura querendo proibir também, porque a pressão dos taxistas era muito forte naquele momento, o sindicato, para proibir. Então, comprei a briga e isso deu uma polêmica enorme. Esse enorme. foi aquela que saiu até uma charge que o senhor era inimigo do trabalhador? Não, essa foi outra. Teve bastante. Essa deve ter sido da Concap, né? Porque a da Concap... Exatamente. Concap é igual o Correio, né? Exato. Ano, né? Cara, assim, ó, em Floripa tu sempre vai ter o Vento Sul, tu sempre vai ter jogo do Avaí, do Figueirense, e tu sempre vai ter greve da Concap, cara, todo ano. Então é batata. O que é, na verdade, uma afronta, né? E podemos até falar isso mais tarde. Ontem saiu uma decisão, publiquei hoje sobre uma decisão. Mas, então isso deu muita projeção. Não foi dessa vez, fizeram lá a placa com o meu nome, inimigo do trabalhador, mas foi dessa vez que queimaram a minha foto com pneu, com tudo, fizeram uma manifestação grande. Olha, foi uma situação bem, bem complicada. Mas acabou que, como eu era o único no começo defendendo isso, e a população queria o direito de se transportar livremente, os motoristas queriam poder trabalhar também, então acabou causando uma projeção muito grande. E aquela luta foi o ano inteiro, porque foram 3 tentativas. E então eu sempre comprei brigas que a maior parte dos políticos tinham medo de comprar, eles não queriam causar polêmica, eles não queriam arranjar inimigos, desagradar ninguém. Por que o senhor acha? Por causa da eleição, da subsequente, no caso, que o político evita de sem dúvida. O político, ele é um especialista em dizer aquilo que ele pensa que vai agradar as pessoas. Então, isso vai de esquerda a direita, tá? O político, ele acaba se tornando especialista nisso. Então, ele evita comprar algumas brigas que são necessárias, só que ele sabe que se comprar, ele vai se incomodar com o outro. Olha, eu nunca me preocupei muito com isso, não. Eu sempre defendi aquilo que eu acredito, mesmo que desagrade. Talvez tenha pago um preço por isso, mas a minha consciência é tranquilíssima. Pagar o preço com eleição, acho que não, né? Porque que o senhor saiu para deputado federal e ganhou, foi quase 70 mil votos, né? 87 mil. 87 mil, só não se elegeu por causa da legenda, né? Mas fez mais votos do que 5 que estão lá, né? Se tivesse ficado aqui, com certeza estaria reeleito, né? Pois como deputado estadual. Mas por que o senhor projetou não quis ficar mais uma eleição aqui, mais um mandato aqui em Santa Catarina? Primeiro Bruno, né? Por favor, né? Eu não sou tão mais velho assim, apesar dos meus cabelos grisalhos, eu também, né? Apesar dos meus cabelos grisalhos. Tá bom. Isso aqui foi na política, tá? Eram todos morenos, né? todos pretinhos no cabelo. Cada mecha desse aqui é um dia na política. Mas porque eu queria, por 2 motivos. Primeiro porque eu vislumbrava que o Brasil poderia ter um período muito difícil à frente e eu acreditava que poderia auxiliar nesse momento, justamente porque nunca tive problema de comprar pautas difíceis, de ir para o debate, de debater. Eu sou um político que estuda, que vai a fundo, que vai no detalhe, que conhece a fundo aquilo que debate. Então o Brasil ia passar por um momento difícil e eu achava que eu poderia contribuir nesse momento. E um outro motivo é porque também achava que era o momento de trazer novas lideranças por partidos que pudessem concorrer a deputado estadual e pudessem trazer também a sua contribuição em alguns, e eu podia atrapalhar um pouco esse processo, né? Porque as pessoas sabendo que eu iria concorrer a deputado estadual, talvez afastassem algumas pessoas que teriam a vontade de concorrer. Então, eu resolvi abrir espaço para novas pessoas surgirem, né? Mas a Assembleia foi um período fantástico
fantástico, assim, eu fui realmente muito feliz lá, assim, porque me sinto muito realizado pelo meu trabalho lá. Fui o deputado, eu fui o terceiro deputado que mais aprovou projetos de lei, e eu nunca quis ter a meta, e não acho boa, essa meta de ser o que mais aprova leis, até porque senão o sujeito sai aprovando qualquer besteira e isso conta. Não, toda lei que eu propus era para facilitar a vida do catarinense, e mesmo assim consegui ser o terceiro com mais projetos. Fui o parlamentar mais presente na Assembleia Legislativa, e não tive um dia de falta sequer, nenhum dia de falta sequer, fui o único que fiz isso. Entre todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, todos os senadores, eu fui o único que nunca faltou nenhum dia. Então eu estive lá sempre, né? E por que eu fazia isso? Porque eu sempre fui aquele deputado, aquele político que queria evitar que coisas ruins fossem aprovadas. Então eu tinha que estar lá sempre, porque vai que num dia que eu não vou, alguém passa alguma coisa ruim, né? E eu não tô lá pra protestar. Então fui também o mais presente, consegui fazer um projeto de fiscalização muito efetivo, recuperei quase 400 milhões de reais pro catarinense. Então isso me dá satisfação, né? Porque eu faço porque eu gosto realmente. Então se eu faço porque eu gosto, o resultado é o que importa, né? Sim. É poder olhar para trás e ver que, poxa, legal, consegui deixar um legado. Os projetos, o Bruno, tu votava com a tua consciência, não tem esse negócio, é o governo, é a oposição, não. O que era melhor para a sociedade, tu... Exatamente. Porque tem muito disso, né? Por mais que o projeto seja bom, mas é do governo, a oposição vota contra, né? Na verdade, a Assembleia, ela tem uma característica diferente do Congresso e diferente das câmaras municipais. A Assembleia não tem oposição, né? Então tem lá o PT. O PT é base do governo também, mas tem lá o pessoal o PSOL, é base, é todo mundo base. O que acontece é que o sujeito tem um jogo de cena, assim, né? Que eles fazem um discurso lá, tal, mas no final todo mundo vota com o governo, porque o governo no estado tem muito poder de entregar favores, né? Então, o governo tem muito poder de entregar uma emenda, de entregar um subsídio, de fazer uma obra na cidade em que o deputado tem a sua base eleitoral. Então, o executivo estadual tem muito poder no estado. Então, não tem oposição. O governo é do PL, mas o PT é base do PL lá. E eu sempre fui muito independente. Como eu nunca fiz campanha dependendo de emenda, de investimento lá ou aqui, né? Eu sempre fiz um trabalho muito de opinião. Eu queria o voto daquelas pessoas que acreditam nas mesmas ideias que eu. Então, eu sempre fui muito independente. Então, tinha projetos que era bom, eu defendia mais do que o pessoal da base, porque eu entendia, eu ia a fundo, eu lia no detalhe o projeto, eu defendia. Agora, tinha projetos ruins que eu também fazia uma oposição com toda a minha energia, porque era ruim, ia fazer mal pro catarinense. Então, eu combatia. E aí, no começo, nos primeiros 6 meses, o pessoal me achava meio doido, porque hora votava com o governo, hora votava contra o governo. Eu dizia pra eles, olha, eu não sou nem um pouco doido, é que com o tempo vocês vão ver que o que eu faço é votar de acordo com a minha linha, com o que eu acredito, com as ideias que eu valorizo. Falando que tu saiu para deputado federal, para iniciar talvez uma renovação, 2018 teve uma renovação bem grande, né? Mas 2022 nem tanto, né? A gente tem vários exemplos aqui em Santa Catarina mesmo, né? São José é um exemplo, né? Porque o prefeito foi trocentas vezes vereador e agora é prefeito. Própria Floripa, né, que o Jean já foi também, e a gente fala em renovação, mas é difícil de renovar, né? São José mesmo, nós temos aí, dá para traçar uma linha de 20, 30 anos do mesmo grupo político se revezando, né? Sim. Agora para frente nós temos uma eleição onde 2 candidatos, o prefeito e talvez a ex-prefeita, são do mesmo grupo, né? Romperam porque o prefeito não apoiou a prefeita, mas é o mesmo grupo, é o mesmo modelo de fazer política, né? Então, imagina, nós vamos ter uma competição entre quem é e quem já foi, né? Do mesmo modelo, né? E eu espero também uma outra opção, que é a que nós estamos trazendo também. Mas essa falta de renovação realmente existe nos municípios. Tem municípios que os mesmos grupos se mantêm por muito tempo e é muito ruim, né? Porque não há
uma renovação, não há novas ideias, novos projetos, não há uma nova visão para enfrentar velhos problemas. Então a cidade fica parada, porque não há uma injeção nova de ânimo, de energia, de visão, de ideias, e isso faz falta. Por isso que nós convivemos com os mesmos problemas durante tanto tempo, porque é a mesma abordagem. A gente não muda a abordagem, como é que vai mudar como é que a gente vai ter resultados diferentes? É loucura achar que a gente vai ter resultados diferentes fazendo a mesma abordagem, né? Sim. E falando em projeto, esse é o teu projeto? Que eu vi uma notícia que tu serias candidato a prefeito de São José? Quero muito. Tenho muita vontade de contribuir. Olha, ser prefeito para quem é honesto e faz tudo certo, não é um bom negócio. Mas eu quero porque eu tenho vocação. Porque o sujeito, ele se incomoda demais, por mais que faça tudo certo, vai ter sempre algum problema. É uma incomodação. Mas eu quero fazer mesmo assim, porque eu realmente acredito que São José tem um potencial não realizado enorme. Eu penso que São José é um foguete ancorado no chão, amarrado no chão, pronto para decolar se nós permitirmos. E eu vejo tanta coisa que se pode fazer nessa cidade e que não é feito, que isso me provoca demais. Como eu falei, eu sou motivado por realizações, por resultados. E para quem gosta de trabalhar um ambiente, uma cidade como São José, é fantástica, porque você tem muita coisa para ser feita aqui. E eu quero fazer essas coisas. Então tenho vontade sim de concorrer. Que pese o meu enorme desafio de lutar contra a velha política de São José, que vão estar representadas por duas máquinas enormes, né? A máquina do governo do estado e a máquina da prefeitura. Só que se a população quiser mudança, eu tenho alguma chance, sim, de fazer frente a esses dois Golias que vão estar na campanha eleitoral. E por que não Floripa? E sim São José? Porque eu penso que posso ser muito mais útil em São José. Eu sou de Barreiros, eu sempre empreendi em São José, eu paguei impostos a minha vida inteira em São José, então eu tenho essa ligação muito forte com a cidade, mas politicamente eu iniciei por Florianópolis, mas agora eu penso que posso entregar muito mais resultado aqui, porque de fato eu sou provocado por isso, eu sou provocado a olhar para São José, ver uma cidade com esse potencial enorme e vendo que muito se pode fazer e não é feito, isso me provoca, é motivação para mim, isso é estamina, é energia que vem e me dá vontade de poder botar a mão e fazer e mudar e transformar. Então eu acredito muito nesse potencial e por isso quero fazer. E eu quero deixar bem claro, eu escolhi São José porque eu tive convites para disputar Florianópolis, mas eu disse não, agora é o momento de São José. Se for para concorrer ao executivo municipal, eu quero concorrer ao executivo municipal de São José, justamente porque eu vejo todo esse potencial que pode ser realizado se tiver projeto, se tiver visão, se tiver energia. E vai ser difícil, né? Porque aqui o negócio é enraizado mesmo, né? É uma eleição... É bem forte aí essa cultura de São José, dessa família que tem aí, né? É uma máquina, né? Aproveitando, qual seria o teu projeto, assim... O projeto mãe que tu tens para a cidade, então, assim, o que tu acha que tu pode fazer para melhorar a nossa cidade aqui em São José? São diversas áreas, né, que o projeto mãe é fazer gestão eficiente voltada para as pessoas, né, porque infelizmente na máquina pública muitas das pessoas pensam, não, a prefeitura, o prefeito está lá para cuidar dos interesses das pessoas. Não, a maior parte dos prefeitos está lá para cuidar dos seus próprios interesses e do seu partido. Então a gestão municipal não é voltada para as pessoas, é voltada para o interesse daquele grupo político. Então, se for para falar um grande projeto mãe, meu grande projeto é fazer uma gestão eficiente e técnica voltada para as pessoas, ou seja, o que for necessário para as pessoas na ponta terem o melhor serviço. Mas aí são diversas áreas, né? Isso se desdobra em diversas
dessas dimensões. Por exemplo, nós precisamos urgentemente, e isso é uma das minhas maiores preocupações, de um choque de ordem em São José. Hoje nós temos um problema gravíssimo de insegurança pública, criminalidade, que está em muito atrelado aos nossos problemas de moradores de rua, que, enfim, São José não sabe lidar com o problema, não soube lidar com o problema, e o que existe é que a cidade hoje é um prato cheio para quem quer vir para São José ter esse estilo de vida. E eu quero deixar bem claro, viver como morador de rua não é uma questão, e aí que a prefeitura erra, não é uma questão de falta de teto, falta de miséria, nada disso. Nós temos um problema de dependência química nas ruas. Nós não temos um problema de miséria. Isso é balela, não é. Só que eles não reconhecem isso. E nem a prefeitura atual, nem a ex-prefeitura, como eles reconhecem isso. Então nós temos uma proliferação de pessoas hoje dependentes químicos nas nossas ruas de São José, uma guarda municipal que infelizmente tem um efetivo aquém do necessário, não é fortalecida, não há uma abordagem direta a todo momento com a Polícia Militar para ajudar a Polícia Militar a fazer o seu trabalho também, e falta, claro, uma liderança da Prefeitura Municipal junto ao Judiciário, porque o nosso Judiciário, ele frustra todos que tentam trabalhar com segurança pública, porque o policial prende 3 vezes na semana o mesmo vagabundo que foi preso pelo mesmo crime 3 vezes. Então, quer dizer, você é frustrante pro policial. Só que tudo isso depende de uma liderança da prefeitura e de uma visão correta do problema. Só que quem está lá na prefeitura hoje acha que o problema faz política pública para proteger o morador de rua. Não, eu quero fazer política pública para proteger primeiro o inocente, para proteger primeiro o dono do pequeno comércio que foi arrombado 3, 4, 5 vezes neste ano. A mulher que quer voltar para casa após o trabalho não pode andar em determinadas regiões porque está insegura. São esses inocentes. Só que a gestão pública faz política pública voltada para proteger o morador de rua que, pelos seus próprios erros, acabou na rua. Porque o vício, em algum momento, até algum momento, é escolha. Depois o sujeito se entregou pro vício e, enfim, e aí perdeu talvez em muitos casos, seu livre-arbítrio, né? Só que nós precisamos de um choque de ordem enorme. Nós precisamos fazer operações em conjunto com a polícia civil para que nós possamos entender quem é que está recebendo esses itens furtados, quem é que está sendo, onde é que estão, né, esses pontos de recepção. Nós temos que agir prontamente, caçar o alvará, porque muita gente, eu tenho uma impressão que muitos operam, apesar de cometerem o crime de receptação, operam em negócios que são legais, entre aspas, né? Então nós temos que entender onde é que está, precisa de um trabalho forte de investigação também, só que tudo isso depende da liderança do executivo municipal. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é um choque de ordem. Nós vamos... Está acontecendo bastante isso em Floripa, né? Muitas tentativas. Mas eu vejo que esse problema tá generalizado aqui no litoral de Santa Catarina, né? Itajaí, Balneário, mas assim, um choque efetivo a gente não viu ainda, né? Assim, não vimos. Mas é porque tu falou também, como tu falou, né? Tem que ser uma abordagem multidisciplinar, né? Tem que ser várias frentes, né? Judiciário, assistência social. Não sei se tu viu um vídeo de uma abordagem, eu acho que foi da guarda de Balneário Camboriú. Eles abordaram os cidadãos ali e perguntaram quem queria ir para... Eu publiquei esse vídeo. Foi tu que publicou? Então, aí perguntou se quem queria tomar um banho, comer uma... Ninguém queria, né? Quem quer tratamento? Ninguém quer. Todos eles tinham passagem. Mas agora eu vou voltar pro começo da nossa conversa. Sabe qual é o problema? O político não quer comprar briga, tem medo. Porque, eu garanto, se eu um dia me tornar prefeito de São José vai ser a pior cidade do Brasil para quem quer morar na rua. Eu vou tornar São José a pior cidade do Brasil para quem quer morar na rua. Porque a rua não é lugar para ninguém morar.
Só que ao fazer isso, você vai comprar briga com muita gente. E aí o político não quer, porque vem lá o padre Júlio, não sei das quantas, falar do sujeito, aí vem as ONGs, ele não quer comprar briga. Gente, nós não podemos ter medo de estar corretos. Nós não podemos ter medo de fazer aquilo que é necessário. Eu quero fazer política pública para quem é inocente, para quem precisa, para quem quer trabalhar, viver, cuidar dos seus filhos, empreender sem ser molestado. É para eles. Não estou falando que a gente não vai ter uma porta de saída por um morador de rua que estiver aqui e procurar uma porta de saída. Vamos ter trabalho. Aquele que quiser trabalhar, nós vamos ter sim um programa de trabalho. Agora, na rua em São José, não vai ficar. Em São José, não vai ficar. É um problema bem grande que está ocorrendo, né? E a gente vê também que o pessoal, normalmente a esquerda, né, defende, dizendo que é um direito morar onde ele quer e tal. Só que a rua... É como a gente falou, né? A pessoa sempre tem ou passagem, ou ela tem que sustentar um vício, e para sustentar o vício dela tem que cometer um crime, né? Então, lógico. É por isso que esse projeto acho que está deixando bastante a gente aflita, né? Mas porque tem muita coisa ruim. Aquele morador de rua que matou o menino lá na Praça 15, sim, tinha acabado de sair da cadeia. Era assim, aquilo era uma profecia que se realizou, porque todo mundo sabia que um dia nós teríamos problema, e eu digo mais, nós teremos outros problemas, nós teremos mais problemas, porque na rua nós juntamos dois tipos de, três tipos básicos de pessoa: o dependente químico, que não comete crime, mas está sempre pedindo nas sinaleiras e arrecada muito, tá? Ganha mais do que, olha, ele ganha bem, tá? Não, só que gasta tudo no vício. Nós temos o morador de rua que pelo vício comete crime, e nós temos também o criminoso fichado ou que é procurado, que encontra na rua o seu refúgio. Uhum. E também existem aqueles que não podem mais voltar para suas comunidades de origem porque são procurados pela própria comunidade, né, pelo próprio crime organizado no seu local de origem. Então, para alguém, mas de qualquer forma, para alguém estar na rua, bom motivo não é. Nós não podemos aceitar alguém morando na rua. Direito da pessoa morar na rua não existe isso, não existe. Ele está privatizando um local público para ele. Ele está se apropriando indevidamente de um espaço público. Sim. Aquele espaço não é dele. Só que aonde ele está, ninguém mais passa, ninguém mais usa. Ele está se apropriando de um espaço público. Quando é público, né? Porque quando não é a propriedade de alguém, o que é tão ruim quanto. Sim. Então não existe esse direito de morar na rua. E esse pessoal todo da esquerda deveria colocar a mão na consciência e dizer, olha, se o nosso propósito é tirar essas pessoas da rua, então nós temos que fazer tudo para que eles saiam da rua. Compaixão de verdade é você tornar a rua um péssimo lugar para morar. Compaixão não é você tornar a rua um bom lugar para se viver. Não é ajudar a pessoa a continuar na rua, é tirá-la da rua. Eu tenho compaixão de verdade, eu quero que essas pessoas saiam da rua. Mudando um pouco de assunto, domingo tu participou de uma passeata na Beira-Mar, tinha alguns propósitos. Pode contar um pouco pra gente o que seria, o que o pessoal estava defendendo lá? Basicamente o que gerou o primeiro incentivo, foi o ensejo principal, era a possível indicação do Flávio Dino para o Ministério, para o Supremo Tribunal Federal. Possível indicação não, né? Possível aprovação dele pelo Senado, porque indicado ele já foi. O que é um absurdo, porque é um sujeito. O Maranhão, ele foi governador do Maranhão. O Maranhão é o estado mais pobre do Brasil. 50% da população vive abaixo da linha da pobreza. E é esse o grande mérito de Flávio Dino, não ter resolvido nem um pouco o problema da miséria no Maranhão. Fora isso, é um sujeito que, segundo os delatores, ele agiu para defender a Odebrecht, recebeu R$400 mil para defender a Odebrecht. É um sujeito autoritário, ele já deu diversas declarações de que acredita que a liberdade de expressão, ela é muito real, ela tem que ser limitada e relativizada. Isso é um perigo, sim, porque quando você está mexendo com a liberdade de expressão e você aceita que, olha, a liberdade de expressão tem que ser limitada, quem é que limita?
vai ser o Flávio Dino da vida, é um sujeito autoritário, vai depender sempre de quem tem o poder de limitar. Eu não quero isso não, eu não aceito isso. Então é um sujeito que vai para lá, se ele for realmente para o STF, ele vai ficar mais de 20 anos sendo um autoritário e agindo partidariamente. Por quê? Ele vem de um partido, ele teve uma atuação partidária a vida inteira, já deu diversas declarações nesse sentido, vai ficar lá agindo pelo mal da justiça no Brasil. E claro, vai gerar eu acho um ônus, um peso no Brasil enorme, né? Então os nossos senadores deveriam colocar a mão na consciência e reprovar esse nome, rejeitar esse nome. Vai lembrar que em Santa Catarina, até o momento, dos nossos 3 senadores, apenas um senador se manifestou contrário, né? Então, nós temos 2 senadores que ainda não falaram qual vai ser o seu voto. Já teve alguma rejeição ou indicação do STF? Houve 5 já no período republicano, já. 5, mas é muito raro. É muito raro mesmo. A chance dele ser aprovado é maior, é grande, então. É muito bom. Até porque o governo faz conta, né? Quando ele faz uma indicação, seria um vexame enorme, né? Chegar lá na votação e ele não ser aprovado. Então o governo faz conta. E não é só o governo, né, que faz conta, porque o Flávio Dino é uma indicação apoiada pelos próprios ministros do Supremo. Que no Brasil, o que acontece aqui é uma coisa eles fora da casinha. Também, né? O ministro do Supremo fazendo política, fazendo pressão, ligando para senador para pedir voto, para pressionar senador. Isso, se eu falar isso nos Estados Unidos, eles vão dizer, não, mentira, isso não existe. Mas aqui, né, aqui no Brasil, os ministros do Supremo são tão políticos quanto qualquer político. A diferença é que não foram eles só foram não foram eleitos por ninguém, né? Não receberam voto da população e estão no judiciário, que deveria ser neutro, né? Esse é um princípio republicano. E já tem já estão até fazendo uma troca, né? Aposenta um e o Lewandowski vai para ministro. Exato. Pois é curioso, né? O Lewandowski que fatiou o processo de impeachment da Dilma, salvou os direitos políticos da Dilma, agora vai ser indicado, né? Um sujeito que tem também uma atuação muito próxima ao PT, desde sempre estava lá no STF, então deve ser, está cotado para ser o próximo ministro, o próximo ministro da Justiça. Né? Teve outro propósito também, que era acerca do pessoal do 8 de janeiro, né? Sim. Seguem vários presos ainda, né? Olha, eu não sei qual é a opinião de quem nos ouve sobre o que houve no 8 de janeiro. Eu fui um dos primeiros críticos, critiquei, porque não é assim que a gente vai mudar o Brasil. Eu via que isso só ia alimentar o outro lado, né? Não é assim, não é invadindo, quebrando tudo. Critiquei. E apanhei demais, né, quando critiquei, mas como eu falei, eu sempre defendo aquilo que eu acredito, era errado. Só que eu não posso aceitar, nós temos pessoas que estão há 11 meses presas sem serem julgadas. São mais de 1.000 pessoas que estão há 11 meses presas sem julgamento. Você pode ser contra Bolsonaro, contra a direita, contra o que for, mas bote a mão na sua consciência e pergunte se você é favorável de prender pessoas sem julgamento. Eu não sou. Eu não desejaria isso para ninguém. Mesmo se fosse meu adversário político, se fosse pessoas que eu discordo politicamente, tá errado. A pessoa tem que ser presa depois do julgamento. Nós invertemos as coisas. Eles não foram julgados ainda e já estão presos. E assim, não dá para dizer que é uma prisão preventiva para fazer a investigação. Está se investigando o que ainda, depois de 11 meses? Não há nenhuma investigação em curso. Eles estão presos porque o Moraes quer. Basicamente é isso, porque ele sabe que pode e porque quer, e porque ele chega num evento do PT essa semana e ele é aplaudido de pé e todo mundo apoiando, porque metade da sociedade, eu acho que a metade, gostaria que fosse menos, metade da sociedade acha que é lindo prender pessoas sem julgar, e aí ele se sente empoderado para fazer, o que é um absurdo, porque quem dá a arma para o Estado, para esses autoritários, não controla como a arma é usada. Você dá um bastão na mão de um Alexandre de Moraes achando que você controla em quem ele bate. Você não controla. Está batendo no seu adversário hoje, mas o bastão está na mão dele. Amanhã pode ser você. Então eu me preocupo muito com isso. Me preocupo muito com um devido processo legal. E eu quero dizer uma coisa, deixar muito claro. Se fossem petistas presos lá, eu estaria falando a mesma coisa.
Tá errado. Você não prende pessoas assim, sem julgamento, durante 11 meses. E nós temos também um colega nosso aqui de São José, que está preso, que é o Silvinei Vasquez. É um absurdo. Não sabe nem o que tá preso, né? A investigação terminou e ele está preso ainda. Ele está preso só porque a Polícia Federal lá acha ruim soltar ele agora, pode ficar feio. Gente, não tem mais investigação acontecendo. O cara tá preso lá, e ele foi preso por um motivo também absurdo. Ele foi porque assim, pode, para quem não é da área do direito, pode fazer algum sentido a prisão dele quando aconteceu, né? Para não atrapalhar, influenciar nas investigações. Mas gente, isso é vago demais. Basicamente eu posso te prender por isso. Porque o que é atrapalhar nas investigações? O que categoriza isso? Qual é a evidência que você está atrapalhando nas investigações? Ele tentou alguma coisa? Ele entrou em contato com alguém? Ele tentou influenciar? Não. Mas é uma hipotética influência que ele poderia realizar. Isso é um absurdo, porque qualquer pessoa poderia ser presa por isso. E nós estamos deixando isso acontecer, relativizando tudo. E como eu falei, quanto mais poder a gente permite que o Estado ganhe, só porque é o nosso inimigo lá que está lá agora, isso é um perigo para nós, é uma ameaça para nós, porque amanhã pode ser a gente. E nós temos lá o Silvinei preso, que não sabe por que está preso ainda, e sendo privado da liberdade, vivendo longe da família, vivendo longe dos seus amigos. Por quê? Por nada ainda, porque ele não foi julgado por nada também, ele não é condenado a absolutamente nada, e ele está preso. Assim, isso é surreal o que está acontecendo no Brasil, surreal. Falando em condenado, teve alguns que já foram, né? A 17, 18 anos de prisão, né? Esse ano nós tivemos um sujeito que cometeu um crime bárbaro aqui em Santa Catarina. Ele foi julgado e condenado, e ele estuprou uma menina de 6 anos, repetidamente. Ele foi condenado a 11 anos de prisão por ter estuprado uma menina de 11 anos repetidamente. E nós temos pessoas presas a 17 anos de prisão porque erraram e têm que pagar por isso. Mas porque vandalizaram o Congresso. Peraí, quer dizer que estuprar um vulnerável, uma criança, dá 6 anos a menos de prisão do que invadir um prédio público? Eles botam atentado à democracia, violência, não sei do... Assim, o que é um absurdo, achar que aquelas pessoas tinham a mínima condição de efetivar Quem lê assim, acha golpe. Que chegaram com um tanque de guerra assim na frente do Congresso. Com plano, organizados, com generais, com armas, com tudo. Eles são, meu Deus, é um monte de vândalo, alucinado lá. 17 anos, quem opera no direito sabe que é absurdo, né? Não, assim, ó, se você mata alguém, talvez você pegue 6 anos, que é a pena mínima para 6 anos para homicídio. A Elise Matsunaga, ela fatiou o marido, escondeu na mala, ocultou o corpo, e a pena dela foi reduzida para 16 ou 15 anos agora. Gente, então, a mulher fatiou o marido e ela teve a pena de 15, 16 anos. O sujeito é um alucinado lá, com um monte de ideia errada na cabeça, entra no Congresso, vandaliza, 17 anos. Isso assim, é uma loucura. E por que isso acontece? Porque metade da sociedade aplaude porque as vítimas são quem eles não gostam. Sim. E aí é assim que a gente perde a liberdade. A liberdade não é... A gente não perde sobre protestos, não. A liberdade a gente perde quando metade da sociedade está aplaudindo atos autoritários. E, novamente, poderia ser qualquer partido lá, poderia ser militantes de qualquer político lá, não importa. Estaria errado. Aproveitando esse ensejo do Silvinei, outra pessoa que influencia em Santa Catarina, que também não está presa, mas está em off, né? O Luciano Hang, ele ainda está com as restrições todas. Todas, né? 1 ano e meio, ele não foi oferecido nem denúncia a ele. Novamente, não importa se você gosta ou não do Luciano Hang, tira isso pra fora. Pensa nele como um sujeito neutro. Analisa friamente. Ele está há 1 ano e meio impedido de usar suas redes sociais, totalmente bloqueado. Ele está sem saber se ele vai ser acusado ou não. A investigação já tem 1 ano e meio e não acaba nunca. Você não pode submeter
um brasileiro, um cidadão, a isso. A uma investigação sem fim, a investigação tem que acabar. Porque senão imagina como fica a sua vida, você vivendo eternamente investigado, sem saber se tu vai ser denunciado ou não, não pode nem se defender, não pode fazer nada. Por isso que a investigação tem que ter prazo. Por isso que você tem que saber do que você é acusado. Você não pode viver nessa pressão psicológica que o Estado está fazendo em cima do Luciano. Ele não foi acusado de nada, denunciado por nada, a investigação não acabou, mas ele está sofrendo penas restritivas. Por quê? Porque ele estava num grupo de WhatsApp. Porque ele estava num grupo de WhatsApp. Não, meu amigo, desculpa, se você acha que estar num grupo de WhatsApp é suficiente para punir alguém, você está influenciado pela sua opinião sobre o Luciano Hang. Agora, se você avaliar friamente, não faz o mínimo sentido. Alguém está sofrendo isso porque estava num grupo de WhatsApp. Sim. Isso é um absurdo. E para encerrar um pouco essa polêmica, tu acha que o Bolsonaro vai chegar a ser preso? Como a gente está encaminhando as coisas assim, tu consegue vislumbrar essa situação? Segundo a Janja, como ela mesma disse essa semana, se tudo der certo, ele vai ser preso. Ou seja, estão pensando nisso, né? Estão falando sobre isso. Para ela, numa declaração, num momento de sincericídio, ela falar isso é porque conversam internamente, porque há articulações para isso, né? Então, olha, não duvido nada que aconteça. O que me parece é que é muito difícil mesmo ele concorrer em 26, né? E isso eu não imagino que exista a mínima chance disso acontecer. Não acredito que nem o PL pense nisso, enfim. Mas é isso, nós estamos vivendo um momento muito, muito complicado no Brasil e a polarização faz isso. A polarização faz com que a liberdade, seja a democracia, ela sofre na polarização, é justamente por isso. Porque um lado começa a pensar que vale tudo para anular o outro. E aí você vai criando um ferramental de opressão e de restrição à liberdade que ele não desaparece quando o seu inimigo é neutralizado. Ele continua lá. Então é assim que a democracia vai se perdendo. É por essa polarização. Você achar que o outro lado não é legítimo e que vale tudo para derrotar ele. Então hoje está lá o pessoal de esquerda aplaudindo o Alexandre de Moraes porque vale tudo para neutralizar o outro lado. O que eles não percebem é que a própria democracia está indo embora assim, que a própria liberdade está indo embora assim, pelo ferramental que estão instituindo, que vai ficar ali. Agora, o STF pode basicamente tudo, porque se permitiu que eles fizessem tudo, porque era contra quem eles não gostassem. Agora eles podem tudo, isso vai ficar ali. Ninguém vai reduzir agora o poder do STF. Só o Senado poderia, mas todo mundo lá tem o rabo preso também, não vão fazer. Então, basicamente é isso. A gente cria um instrumental, um ferramental que vai limitando, destruindo e solapando a democracia por causa dessa polarização. Um lado achar que o outro não é legítimo e vale tudo. Será que para acabar com essa polarização, não seria mais fácil acabar com a reeleição? Acho que não. Acho que não tá aí, né? Não está aí o problema da polarização, não iria acabar com o fim da reeleição. O que nós temos que entender, e isso vale para qualquer espectro, tá? De esquerda à direita. O outro lado é legítimo. A gente tem que aceitar. Discordamos e não gostamos e não queremos eles, mas você venceu, beleza. Venceu, né? Enfim, e entender que não vale qualquer coisa para impedir o outro lado. Não é. A gente tem que se organizar e vencer a próxima eleição. Tudo é legítimo se for dentro das instituições. Então a gente tem que entender se o outro lado está jogando dentro das instituições. A gente tem que aceitar, infelizmente. Mas é assim. Então não tem problema haver polarização. O problema é você começar a sair da regra do jogo. Porque aí, como eu falei, a democracia, ela corre perigo. A maior parte das tomadas autoritárias, isso é dos estados que se tornaram autoritários nos últimos 20 anos,
não foi por meio de golpes. Existem estudos, né? Esse dia eu estava lendo um artigo justamente mostrando, fazendo essa análise de, a cada 5 anos, o número de, o que eles chamam de tomadas, né, antidemocráticas, autoritárias, ou seja, estados que foram tomados por regimes autoritários. Antigamente era por meio de golpes. Hoje não. Hoje é através das urnas. O sujeito ganha através das urnas. Porque o que acontece? A população começa a falar, prefiro esse cara aí jogando fora das regras do jogo para evitar que o cara que eu não goste ganhe. Não é assim. A democracia tem que estar acima. As instituições têm que estar acima. Tem que estar acima. A liberdade tem que estar acima da nossa vontade de não ver o outro se eleger, né? Quando a gente inverte isso, a gente diz, olha, prefiro o meu candidato se elegendo, mesmo que isso solape aqui, prejudique a democracia, aí é um caminho ruim. E então, o que nós temos que entender é que liberdade, democracia estão acima de partidos e políticos. Quem deu uma reviravolta grande agora foi a Argentina, né? É verdade. Mudou bastante. O que tu prevê aí que tá ligado aqui com a gente direto, né? Porque os argentinos sempre estão aqui, parceiro comercial e tal. Vai mudar bastante? Qual é a tua projeção? O que tens de projeção para eles? Estava pensando sobre isso hoje, porque eu conheço o Milei. Já conhece ele? Sim, conheço ele há um bom tempo. A mídia acha ele de quase ditador já. A mídia faz isso, né? Aquilo que não se alinha ao que a ideia que eles têm, né? O estereótipo que eles têm é ditador, né? Você já percebeu que na imprensa não existe extrema esquerda, mas todo mundo que não é de centro é extrema direita, né? Então ele é isso, ele é um cara, ele é um libertário, ele tem ideias muito próximas às minhas também, ao que eu acredito. Então tu é de extrema direita também, então. Eu sou extrema direita, eu sou extrema direita ainda. Mas ele vai ter muita dificuldade porque ele não tem maioria no parlamento, né? Então, todas as mudanças que ele defendeu dependem muito do parlamento. Ele não tem. Mesmo ele propôs, ele disse que queria fazer por meio de plebiscito muita coisa, né? Eu não gosto muito desse caminho de plebiscito, não gosto nem um pouco, na verdade. Mas mesmo para aprovar plebiscito, ele precisa ser aprovado no parlamento. Então também vai ser um pouco complicado, né? E o grande desafio para quem se elege nesse tipo de movimento como o dele, que foi um movimento de protesto, de contestação na Argentina contra o sistema vigente, o grande problema dele é ele aceitar que para fazer muita coisa, não é só o parlamento não, para fazer muita coisa, ele vai ter que desagradar aqueles que o elegeram. Sim. E o político, quando ele tem todo dia, ele enfrenta, basicamente todo dia, ele enfrenta uma decisão. Ou ele faz o que é certo, ou ele faz o que dá aplauso. Quem vive de narrativa, e a grande parte dessas pessoas que se elegem por movimentos populistas, movimentos de contestação, como foi o caso dele, muitas vezes acabam ficando reféns do que dá aplauso. E para fazer o que precisa, muitas vezes você tem que desagradar. Sim. Você vai ter que fazer aquilo que infelizmente vai contra boa parte da tua base. Só que é necessário. No longo prazo, que vai dar resultado. Então, ele vai mostrar quem ele é de fato quando ele tiver que fazer uma decisão impopular. Porque pensa comigo, o político, ele faz uma decisão impopular só em duas situações. Ou ele é realmente incompetente, e aí meteu os pés pelas mãos, ou a decisão é necessária. Porque caso contrário, ele não faria. Nenhum presidente acorda, hoje eu vou tomar uma decisão impopular, estou a fim de ser criticado. Ninguém faz isso. Se ele faz isso, é porque ou é necessário, ou ele é um incompetente mesmo, né? O que acontece muitas vezes também, né? Sim. Mas ele vai ter que mostrar quem ele é. Quando ele tiver que tomar as primeiras decisões necessárias e impopulares, a gente vai ver ao que ele veio.
Mas eu acho que ele era, sem dúvida, entre a melhor opção que havia no pleito, né? Principalmente no segundo turno. Ele concorria com o ministro da Economia de um país destruído, né? Então, que entregou uma inflação de 100 e tantos %. Então, poxa, é uma loucura, né? Era loucura continuar com aquele sujeito, né? Então, ganhou até, e fiquei feliz. Eu espero que a Argentina a Argentina já foi a 7ª economia do mundo, né? Começou o século XX sendo o país mais desenvolvido da América Latina e chegou no momento, na década de 40, em que parou de crescer. Por quê? Devido ao populismo. Sim. Uma sequência de presidentes que escolhiam o que dava aplauso e não o que era certo. E aí, meu amigo, quando você tem uma sequência de presidentes, assim, de governadores, de prefeitos, assim, você pode ter certeza, seu futuro tá condenado. Voltando um pouco para cá, o que tu espera? Quais são os teus projetos aí pro ano de 2024? Como eu falei, eu penso em ser candidato à prefeitura de São José e quero poder debater muito a cidade, quero poder levantar pautas que penso são muito importantes, quero poder conversar com as pessoas, quero poder propor mudança, quero que as pessoas saibam que existe uma opção em São José. Nós não precisamos ficar reféns sempre da mesma política, dos mesmos políticos. Nós podemos muito mais, podemos ir muito além. Eu acho que a nossa administração pública tem entregado nas últimas gestões um resultado muito aquém do que é necessário e do que é possível. E essa cidade eu vejo realmente com tanto potencial, eu vejo que a gente poderia estar fazendo tanta coisa, só que a gestão precisa ter capacidade de fazer projeto, de visão, de plantar aquilo que não necessariamente vai colher. O problema da nossa política local é que ela é viciada em plantar só aquilo que pode colher. Então, todo mundo pensa só em extrair, ninguém pensa em construir, né? Então, eu penso diferente. Eu acho que dá para ser diferente. Eu quero uma São José tratada como cidade grande. Ela precisa ser tratada do tamanho que ela tem. E é assim que eu quero falar com a população. Quero mostrar que há uma opção, que não é necessário ser refém dos mesmos políticos de sempre, dos mesmos grupos de sempre. Nós podemos mudar, podemos ir muito além. Política não precisa ser desse jeito, dá para fazer diferente e o meu desafio é conseguir falar com o maior número de pessoas, porque, como eu falei, é uma luta de um Davi contra 2 Golias, né? Sim. O que eu tinha para conversar contigo era isso. Eu agradeço a tua participação, desejo sorte Obrigado. No ano que vem e quando quiser aparecer novamente, as portas vão estar sempre abertas. Obrigado, agradeço demais a conversa, valeu, foi um barato. Valeu. Valeu.